Irmãos queridos, amigos, que esta manhã seja coroada de muita luz, que sintamos fortalecidos na esperança, na expectativa de que os amigos espirituais estão próximos de nós. Hoje nós vamos ainda falar desse mesmo item do capítulo, porque achamos da mais alta importância compreender melhor o que seja simplicidade e pureza de coração, que às vezes está tão distantes de nós. Nós vamos ler o item 4. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulsos, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que os seus instintos se conservam amodarrados, ele é maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos em Jesus, buscando no Mestre todo o amparo de que necessitamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Jesus,
que nesta manhã sublime possamos cada dia e cada vez mais compreender o grande papel que o seu Evangelho exerce em nossa vida. Que o nosso pensamento possa, Jesus, ser conduzido de forma reflexiva, para que não venhamos a perder a grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Se conosco, Jesus, que assim seja. Queridos amigos, o Evangelho nos convida a analisar com mais propriedade quem somos, quem é o Espírito. Às vezes olhamos uma criança como nosso filho, nosso neto, nosso sobrinho, ou aqueles que chegam até nós pelas vias da evangelização, na escola, como educandos, e nós sempre olhamos ele como corpo. Achamos engraçadinho, bonitinho, ou às vezes com as dificuldades que traz, mas jamais nós temos o olhar para o espírito que ali se encontra reencarnado. Com certeza, com as suas dores, com a sua anterioridade, a ser modificado. Então, a criança, quando o espírito reencarna, vem num corpinho de criança. E desde o nascimento, nós precisamos ver que a criança precisa dos nossos cuidados. Ela precisa do nosso amor, ela precisa do nosso leite, ela precisa ser amamentada, ela precisa ser aconchegada, ela precisa do amor, que vai fazer com que esta criança possa sempre receber de nós o alimento divino para o resto da vida. E qual é esse alimento divino? O exemplo, a palavra do Evangelho, a postura, as atitudes amorosas. E nós vamos ver que o Evangelho nos disse que, além dela necessitar de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Muitas mães hoje não têm nem tempo para dar ternura. E é por isso que a própria lei nos dá um tempo para que a gente amamente, cuide, traga essa criança para junto de nós. Nós temos visto que esse olhar para o espírito ainda é tão distante. Quantos bebezinhos de dias a mãe coloca no carrinho e vai para o shopping, no meio daquela multidão, com tantas vibrações, esquecendo que ali está um espírito, reiniciando e que precisa do aconchego, do silêncio, da acomodação. Então, nós vamos ver que nós precisamos olhar a criança como um espírito que está voltando. Para uma mãe, o seu filho é sempre um anjo. E o Evangelho nos diz: e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez de graça ingênua, deparasse nele sob os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e assim menos se lhe viesse a conhecer o passado. Nós precisamos analisar isso com os olhos da gratidão a Deus. Imagina se nós pegamos o nosso bebezinho, nossa criança, ao aumentarmos, deparávamos ali com um espírito que nós, em outras reencarnações, tivemos grandes problemas. E nós não conseguiríamos amar esse espírito. Então, essa pureza que Jesus está nos falando, bem-aventurados puros, porque verão a Deus, para que eu me torne puro, eu preciso modificar as estruturas energéticas da minha anterioridade. Só que muitas pessoas ainda não compreenderam o que é anterioridade.
achando que a anterioridade é toda a minha história pretérita, e não é. A anterioridade é apenas um estudo da memória, um quadro ou alguns quadros que nos possibilitam reeducar junto àqueles espíritos que a lei da afinidade, da atração, nos permitiram reencarnar. E essa é a razão por que aproximar-lhe da encarnação o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Uma criança não sabe quem nós somos, não sabe quem ela foi. E é isso que é o esquecimento do passado. Assim que nós vamos, que o espírito vai programar a reencarnação, ele vai diminuindo toda a sua forma para que ele possa acoplar numa forma que vai dar vida ao corpo. Nós sabemos que o perispírito é uma forma, é um molde, é toda a estrutura energética que vai organizar a organização física do reencarnante. E é por isso que o espírito ele entra num processo de dormência, de adormecimento, para que esta hibernação do perispírito, movimentado pelo pensamento do espírito, assim acontece como lei natural. E é a partir do nascimento que as suas ideias tomam gradativamente uma nova, um novo movimento, um novo impulso. E à medida que a criança vai desenvolvendo os seus órgãos, o corpo vai crescendo, você vê, ela começa primeiro a engatinhar, ela não sabe andar, ela não sabe falar. E ela vai sendo recebendo muitos estímulos. E esses estímulos não são só sonoros, são visuais, mas alcança o córtex cerebral deste espírito. E o espírito é verdadeiramente criança, como se ele achasse ali totalmente envolvido naqueles princípios da criança, adormecidas ideias que revelam o seu caráter. Olha a grandeza de Deus. Então, essa pureza, ela vai ser construída à medida de uma educação, de um lar estruturado, de uma família que ama, que tenha vigilância dos atos, que não passe o exemplo da violência, e o espírito vai envergando temporariamente a túnica da inocência. Até 7, 6, 7, 8 anos, a criança tem uma pureza, uma ingenuidade, e a partir dessa idade ela começa a desabrochar. E no desabrochar, ela começa a ter outros relacionamentos e ela começa a aprender. Mas tudo aquilo que ela começa a aprender, que são as influências do meio, palavras, atitudes, agressões, isso vai incorporando também nela. E é por isso que Jesus nos chama a atenção e nos faz essa comparação da criança com as bem-aventuranças, com os bem-aventurados, os que têm puro coração. Nós precisamos ver que Jesus trouxe para nós, desde o seu nascimento, a representação da simplicidade. A manjedoura, ela era um lugar que desprezado por todos. Imagina se eu quero que o meu filho nasça numa manjedoura. Tanto é que o materialismo é tão grande que nós construímos um quartinho maravilhoso, com tudo a melhor, esperando aquele filho como se fosse assim o luxo, o bebê, aquela criança que vem feliz. Tanto é que a gente fala, Deus que dê muita saúde. Nós não vemos ninguém falar que seja um espírito que receba muita luz. Nós trocamos a manjedoura pelo berço, muitas vezes luxuoso. E nós vamos ver que Deus envia
Maria, José, por meio daquela estrela que foi guiando, para que Jesus nascesse numa estrebaria, numa manjedoura. E aquele colo materno que Maria, com certeza, também sonhou, tornou para todos nós um poema de excelsa beleza. Se nós observarmos o valor da pureza do coração, é todas as vezes que nós, adultos, sentimos a grandeza de Deus e vamos modificando os nossos sentimentos. O que vale a vaidade, a aparência? O que vale tudo isso, meus amigos? Nós observamos que quando Jesus faz essa comparação, Emmanuel nos traz, numa mensagem do livro Religião dos Espíritos, uma mensagem com o nome de pureza. E ele nos diz assim: para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsediada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Porque quando ela vê Jesus, ela sente que ela tinha algo de bom dentro dela. E é nessa pureza, nessa grandeza, que ela se transformou e redimiu. Para muita gente, nos diz Emmanuel, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito tribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Nós também podemos construir dentro de nós a pureza de coração. Quando livrarmos das críticas, da maledicência, deste sentimento de superioridade que muitas vezes achamos que temos e que verdadeiramente que somos assim melhor que o outro, nada mais é do que a vaidade. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, da defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe a embaixada importante. E ele deixa esse recado para todos nós. Se purificares assim o coração, identificará a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. E perceberá que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Todos nós temos oportunidade de evoluir. Todos nós temos oportunidade de modificar a nossa forma de pensar e de sentir. E nós, para que isso aconteça, eu preciso aprender a amar e a servir, ajudando aquelas pessoas que necessitam, mas olhando elas como nosso irmão. E nós vamos ver que na mensagem divina que o Cristo veio nos trazer, só o amor pode remover essas dificuldades que estão dentro de nós. E assim, queridos irmãos, a doutrina espírita é uma doutrina que vem para nos libertar dessas dificuldades que muitas vezes carregamos nos nossos sentimentos. E que Jesus possa nos permitir, a olhar para trás, ver os nossos desacertos, ver os nossos ainda desalinhamentos com a lei, mas que possamos rever, amar e muitas vezes até arrepender, mas que os bondosos amigos nos faça sair da cinza dos nossos erros para sentirmos a grandeza de Deus dentro de nós.
e que a gente possa também fazer da mesma forma, olhando o outro com os olhos que o Cristo nos ensinou, há de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Amigos, que nesta hora o passe seja nos transmitido pela bondade e a misericórdia dos bons espíritos, eles que sabem muito melhor o que nós necessitamos. Fluidifique as nossas águas, transformando em medicamentos para cada um de nós, e que tenhamos força e coragem para fazer a varredura da vaidade, da preguiça, da ociosidade, da indiferença, da maledicência que ainda carregamos em nós. Que o Mestre possa estender as suas mãos sobre todos os nossos irmãos em humanidade e que a paz divina esteja conosco. Amigos e irmãos, receba do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, na casa do professor Eurípedes, as bênçãos divinas que hão de sustentar-te por todo sempre, que assim seja.